Fala, Bruna, tudo bem? Fala, Rafa. Espera aí que deu uma travada. Vamos ver se minha internet funciona bem, senão eu vou pro 4G, mais fácil. Vira e mexe cai também. Não, agora estabilizou. Agora estabilizou. E Vamos aí, tudo esperar aí o... bem? Tranquilo, tranquilo. Sem sair de casa. E pior que eu moro em frente à praia. E não pior, né? É bom, mas que tem feito dias muito bonitos, mas né, a gente não Não consegue. Até pode. consegue. Até consegue andar aqui na frente, mas não. Não aproveitar de tudo que ela. Ainda mais agora que o mar. Eu tenho a impressão que o mar está muito mais limpo, porque as pessoas não têm né, utilizado. E queria. Aí, Fabrício, seja bem-vindo, Fabrício. E aí, Fabrício? Aline Também também. a Aline, nossa atleta aí do tênis de mesa, que teve com a gente, treina lá no CT, teve com a gente no Parapan. Minha mãe, dando risada. Vitor Buchaim, foi meu atleta no IME, Instituto de Matemática e Estatística da USP. Rodinei. Show, galera. Vamos entrando aí. Edene Daniel, entrou também. que teve com a gente ontem também falando sobre nutrição. Ô, Edênia, Dani. grande Eu vi a atleta. live sua e do Dani ontem. Vi depois, né? Vi hoje, na verdade. É, foi bem legal também. Edênia, grande atleta paralímpica aí do Brasil na natação. Seja bem-vinda também. Show, galera. Então, pessoal, a gente vai dar início aí para todo mundo que já está aqui. Vou pedir para. Muitos aqui eu já conheço, já sei. Aqueles que eu não conheço, se tiverem algum interesse, se forem de alguma modalidade, alguma cidade específica, enfim, usem os comentários aqui, porque para quem está fazendo ao vivo é muito importante saber o que as pessoas estão pensando sobre a live, o que elas querem ouvir, se elas têm alguma sugestão de tema para que a gente possa discutir. Então, vou iniciando aí, porque o nosso objetivo, se vocês já acompanharam algumas lives, tanto da semana passada dos treinadores, que a gente falou sobre iniciação e sobre aperfeiçoamento no tênis de mesa, quanto as nossas lives, a live que eu fiz ontem com o Daniel, acabaram passando um pouco da uma hora. Tem algum problema? Não. É que o Instagram ele só deixa um ao vivo até uma hora, então a gente tem que encerrar e depois voltar. E a gente viu que com isso muitas vezes algumas pessoas não voltam e não é nem tanto o problema da audiência, mas o problema de vocês, né, quem está acompanhando a live, conseguir nessa uma hora captar todas as informações sem ficar algo muito cansativo. Então, como eu estava falando semana passada, né, acompanhando essa onda de lives que estão sendo feitas aí na quarentena, eu também quis dar minha contribuição, sabendo do objetivo desse canal, que é ajudar a disseminar e a produzir conteúdo de qualidade sobre o aprendizado do tênis de mesa. Então, semana passada, o assunto específico foi aprendizagem do tênis de mesa. E essa semana eu resolvi conversar com alguns profissionais que trabalham com tênis de mesa, no caso, que muitos deles todos eles já trabalharam ou trabalham comigo, né? E para que eles possam compartilhar um pouco dos conhecimentos que eles têm com a comunidade do tênis de mesa em específico, que todos eles são profissionais que trabalham ou trabalharam com o tênis de mesa. Então, ontem a gente teve a palestra, o bate-papo com o Daniel, que é nutricionista. Hoje vai ser o bate-papo com a Bruna, psicóloga. E amanhã a gente vai ter um bate-papo também muito legal com o Írio, que é preparador físico, que trabalha com tênis de mesa há muitos anos, né? Como eu estava falando, nem todo mundo que está assistindo é do tênis de mesa, tem vindo pessoas de dos mais diferentes lugares também. Então, por isso que é muito importante que vocês estejam aí nos comentários
falando e comentando sobre a live, colocando perguntas também, tá? Para que a live seja bem direcionada. Então, eu tenho uma série de perguntas aqui que eu elaborei, que eu e a Bruna conversamos e que achamos que seria interessante de conversar e passar para vocês. E depois, no final, a gente abre para pergunta. O objetivo é que seja um bate-papo que traga informações bem fáceis de ser absorvidas por vocês. Então, sem mais delongas, eu queria que a Bruna, né, em primeiro lugar, eu queria agradecer também, né, a Bruna por estar participando aqui com a gente dessa live, né, porque a gente né, depende da boa vontade e da ajuda desses profissionais para estarem aqui, né, de graça, disseminando e compartilhando os conhecimentos que eles têm. Então, muito obrigado. E eu queria deixar ela, né, para que ela se apresentasse também, contasse um pouco da sua trajetória, como ela chegou na psicologia do esporte e, enfim, onde ela está atualmente. Fica à vontade aí, Bruna. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite, né? É sempre bom poder falar e aproveitar um pouco dessas tecnologias e inovações que a gente tem usado na quarentena, que na verdade não são nem inovações, é só o fato da gente começar a utilizar. Então, obrigada pela iniciativa e obrigada por todos que estão aí presentes, né? Bom, Rafa, eu comecei psicologia na PUC, né? Eu cursei na PUC e eu sempre fui atleta. Então, apesar de não jogar tênis de mesa, eu era atleta do tênis, que tem as suas proximidades, né? Por ser um esporte individual, por você vivenciar inúmeros sentimentos dentro de uma quadra de tênis e dentro do tênis de mesa também. Então, eu sempre fui atleta, comecei a fazer psicologia, não sabia exatamente se eu ia seguir com o esporte, eu sempre tive essa paixão, mas eu não tinha nenhum professor que trabalhava com psicologia do esporte. Trabalhar com recursos humanos, mas nunca deixei de lado a psicologia do esporte. Então, o Fabrício, que está aí, foi uma das pessoas que logo no começo, quando eu me formei, ou estava para me formar, a gente começou a escrever coisas juntos, começou a criar um site, e em paralelo eu trabalhava no RH e ia desenvolvendo. Até uma hora que eu falei, meu, chega, psicologia do esporte, eu vou entrar, me joguei de cabeça e comecei a atender. Né? E aí você vai, atende futebol, atende tênis, participa vai em clubes, faz palestra, e aí foi indo até que eu fui crescendo na área e cheguei no Comitê Paralímpico, né? Então hoje eu atendo os atletas do tênis de mesa, então a gente trabalha muito em conjunto, né, Rafa? Trabalho com os atletas da natação, os atletas do atletismo e tenho um atendimento particular também em clínica com foco nos atletas. Show! Acho que ficou bem clara aí a tua trajetória. E aí a Bruna destacou, né, que ela foi, né, não atleta de tênis de mesa, mas atleta de tênis, atleta profissional, né, que disputou competições, enfim, esteve realmente no cenário de um esporte com fins de rendimento, né? E aí, assim como na área da educação, né, do treinamento, é meio que, se não obrigatório, é visto como muito importante que o treinador ou o professor tenha sido atleta da modalidade, né? Quando o trabalho é psicologia, acho que não há essa exigência, né, ou essa visão, mas eu queria saber se, na tua opinião, essa sua experiência como atleta, se ela te ajuda no seu trabalho como psicóloga no meio esportivo. Eu acho que ajuda muito, não só para entender o que os atletas estão sentindo, ou perceber algumas coisas que eu já vivenciei dentro da quadra e vejo eles de fora também vivenciando. Eu acho que as habilidades que você aprende como um atleta, você acaba utilizando para a vida inteira. Né? Então, por exemplo, uma habilidade de concentração. Né? Se a gente for para pensar um jogo de tênis, tem uma média ali de 1h30, 2 horas, já tive jogos de 4 horas. O tênis de mesa, o máximo é 30 minutos, mas assim, se você dá uma desligada de minutos, você perde o jogo. Né? Então,
a habilidade de concentração é algo extremamente importante e que eu levo também para a minha vida pessoal e profissional. E aí eu entendo quando um atleta fala, meu, apaguei, desliguei, e é normal, isso acontece, mas a gente precisa de ferramentas para que isso aconteça o mínimo possível, né? Então, tanto lidar com estresse, resiliência, de aguentar um jogo cansativo ou mais duradouro, o fato de ter determinação, porque a vida do atleta também não é fácil, né? E a gente lembra disso, você que foi atleta, você sabe o quanto às vezes é difícil sair da cama para ir treinar, para começar um preparo físico, aquecimento, ficar lá o dia inteiro treinando. Então, eu acho que aproxima, ter sentido esses sentimentos, me aproxima a ter uma empatia maior com esse atleta e muitas vezes de conseguir lidar. Né? Eu até brinco, eu não posso deixar de ser atleta, não que você deixe, mas assim, no sentido de largar um pouco o tênis, porque toda vez que eu tô na quadra de tênis, é como se eu estivesse aprimorando o meu trabalho também como psicólogo. Então é muito importante essa relação entre os dois. Assim, para mim me ajuda muito. Sim. Eu acho que é o que eu também sinto, né? Caso eu não tivesse sido jogador, é claro que muitas situações eu não conseguiria entender tão facilmente na hora do treinamento ou no lidar com os atletas. Eu acho que na psicologia isso te ajuda muito também, apesar de, né, isso não ser um requisito, um pré-requisito fundamental para que tanto uma pessoa seja um excelente treinador ou um excelente psicólogo, né? Mas é claro que é um a mais que a gente consegue ter. E a Bruna comentou aqui com a gente que ela trabalha, né, com várias modalidades hoje no comitê, fora os atletas que ela atende fora do comitê, né, individualmente numa clínica. Então, eu queria saber se esse trabalho, né, se o seu trabalho varia muito de esporte com o outro. A gente já comentou aqui que o tênis de mesa tem algumas características parecidas, mas ainda assim são esportes muito diferentes, né? Só da gente lembrar que um jogo de tênis pode durar 6 horas e um jogo de tênis de mesa, né, normalmente dura 30 minutos, 40 minutos. Mas eu queria que você falasse como pode mudar ou variar o trabalho do psicólogo de acordo com a modalidade que ele está trabalhando. A primeira coisa quando você começa a trabalhar com o esporte é saber entender muito bem como que funciona esse esporte. Porque tanto para criar uma proximidade com o atleta, porque ele vai usar linguagens específicas, né? Então, o tênis de mesa paralímpico tem a chiquita, tem o comer o saque. É importante você entender essa linguagem do esporte, porque senão você não entende o que aquele atleta está falando quando ele está explicando o que ele sentiu durante o jogo. E cada um exige um tipo de habilidade diferente, né? Se a gente for comparar, por exemplo, um atleta da natação, ele vai nadar ali 100 metros, 50 metros, ele precisa nadar muito bem, estar muito bem, sei lá, 15 minutos antes, assim, vou colocar um tempo aleatório, e por 30 segundos, 1 minuto, conseguir transferir aquilo que ele treinou para a competição, né? Então, assim, capacidade de atenção, resistência, de conseguir fazer aquele tiro ali da piscina de uma forma muito positiva. Agora, o atleta do tênis de mesa já é diferente, né? Ele precisa estar bem o tempo todo, ele precisa estar bem na fase de grupo, ele precisa estar bem nas eliminatórias, e durante o primeiro set, segundo set, terceiro set, se tiver, né, até um quinto set. Então, é muito diferente se você para pensar o tipo de habilidade. Então, os dois precisam de concentração? Precisam. Mas, por exemplo, o atleta da natação talvez precise ficar mais concentrado um pouco antes. Do tênis de mesa, precisa aumentar a quantidade de tempo que ele vai conseguir ficar concentrado ou ter suas estratégias para voltar à concentração. Então, tem muita diferença de um para o outro. Se a gente vai para o coletivo, então aí dá para explorar muito mais a diferença de um para o outro. Sim. E também tem a questão, dentro da própria modalidade, eu acho que existem as suas diferenças, né? Vai ter o atleta da natação, do atletismo, que corre as provas mais curtas, aí tem aqueles das longas distâncias que demoram mais. Mesmo no tênis de mesa, algo
nunca tinha pensado nem como treinador, é muito diferente. Eu, pelo menos, sentia que era muito diferente você jogar um jogo individual e jogar um jogo de dupla, né? Porque Uhum. você, além de ter que lidar com o estresse do jogo, você tem que lidar com um estresse de você estar jogando com seu parceiro e você dever rendimento e satisfações a ele também. Então, é algo que é bem específico, né? O trabalho, assim como o treinamento é específico, o trabalho do psicólogo vai ser específico à modalidade. E algo que a gente responde também muito na questão do treinamento, né? E já vieram perguntas nesse sentido na semana passada, nas lives com os treinadores, com relação ao esporte paralímpico e a parte psicológica, né? Então, eu queria te perguntar, você está trabalhando com atletas paralímpicos há algum tempo e trabalha com atletas olímpicos também, ou já trabalhou em algum momento, se existe alguma diferença em se trabalhar com o esporte paralímpico, né? E a gente lembra que a Bruna trabalha com esporte paralímpico de alto rendimento, né? Então, são atletas que brigam por medalhas em campeonatos mundiais, Jogos Paralímpicos, enfim, altíssimo rendimento. Outra coisa é um atleta que está iniciando na modalidade, talvez um atleta que está precisando de um suporte, né? Uma pessoa que adquiriu uma deficiência ali recentemente, está precisando de um suporte psicológico também para retomar a sua vida, enfim, enfrentar uma nova realidade de vida. Eu não queria entrar tanto nesse mérito, Uhum. né? Porque é óbvio que a pessoa vai precisar de um suporte. Mas com relação ao esporte paralímpico mesmo, de rendimento, né? Se existe alguma diferença com relação ao esporte olímpico. Uhum. Legal, acho que é legal a gente pensar um pouco como funciona mesmo o esporte paralímpico para poder ver quais são as diferenças, né? Então, o esporte paralímpico, a gente tem que estar muito atento, o psicólogo sempre vai estar atento no atleta, no indivíduo, né? Isso é fundamental, você entender aquela pessoa, o contexto e tudo mais. Mas tem certas coisas que são específicas de um atleta paralímpico, por exemplo, em relação à medicação, em relação à qualidade do sono. Então, um atleta cadeirante que precisa de sonda, por exemplo, talvez ele tenha um sono ali um pouco pior do que outro atleta, né? E até um atleta olímpico. Então, acho que você tem que estar bem ligado com essa história e esse indivíduo em si. Né? Tem, por exemplo, uma atleta, eu fiz um acompanhamento de como que era o estado de humor dela durante um período próximo ao que ela tomava uma medicação, que ela tem que tomar uma medicação uma vez por mês. E o que eu observei é que quando ela estava para tomar a medicação, tinha alterações de humor muito gritantes, assim. Então já era meio que esperado que ela teria essa resposta emocional. Então, acho que estar aberto a essas individualidades ainda mais do que a gente naturalmente tem que estar e adaptações, né? Por exemplo, você vai fazer um exercício de relaxamento com um atleta que não tem movimento das pernas. Perguntar, você quer fazer por exemplo, você quer fazer um relaxamento que inclui suas pernas ou você quer fazer um relaxamento que não inclui? Né? Então, o tempo todo tá adaptando, vai fazer atividade com um atleta deficiente visual. Então, o que você pode fazer para adaptar? De repente, a gente usa muito biofeedback lá, né? A gente, tanto eu quanto o Fabrício, a gente gosta muito de usar ferramentas de biofeedback. Então, precisa ter um feedback auditivo para um atleta com deficiência visual e por aí vai. Né? Então, foco muito nas adaptações mesmo. Sim. Eu acho que é muito, né, como você falou, a individualidade ela vai estar dentro do esporte paralímpico e dentro e fora dele, porque Uhum. todos nós, pessoas com deficiência ou não, somos diferentes, né? É que muitas vezes, como a Bruna destacou, as especificidades de atletas paralímpicos são mais acentuadas, assim, né? Dentro de uma mesma equipe você tem um tetraplégico, alguém que tem uma amputação que é mínima, alguém que toma medicação, alguém que não toma algum tipo de medicação. Então, no fim, no esporte de rendimento, assim como no Olímpico, você vai ter que tentar ser o mais específico possível para atender a- as necessidades de cada atleta, né? E assim melhorar o desempenho deles. Então, É, o... pessoal,
essa foi uma primeira parte da nossa conversa. A gente está conseguindo ser bem objetivo aqui nas respostas e acho que está ficando bem claro para todo mundo que está ouvindo. Uma parte da psicologia de maneira mais geral.